Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você, eu com vocês e vocês comigo sempre. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite. Hoje nós estamos felizes aqui no estúdio, estamos recebendo uma sumidade da medicina, um cara muito respeitado não só em Catalão, como em Goiás, no Brasil. Serve de referência, porque se despontou como um dos melhores urologistas, não só de Goiás, mas do Brasil. Tem vindo gente de fora para tratar com ele, agenda cheia, e eu consegui trazê-lo aqui hoje. Estou feliz e honrado com a presença do Dr. Ricardo Pascoal. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, suas palavras iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ricardo. Nós estamos no mês de novembro, então, claro que nós vamos estar tratando, do câncer de próstata, que é um assunto sério, que às vezes serve de piadinha para alguns, é tema de piada para alguns, mas é um tema sério que aflige muitos homens por aí, principalmente aqueles descuidados, que deixam a coisa rolar sem estar fazendo uma prevenção. E eu acredito que esse Novembro Azul é justamente para isso, para chamar, as pessoas a terem essa consciência, esse cuidado. Enfim, nós vamos estar falando bem detalhadamente sobre tudo isso. Antes da gente iniciar, eu gostaria de estar mostrando aqui o nosso QR Code, para quem está querendo nos acompanhar. Nós estamos ao vivo no Instagram e também TV Você Catalão, é só você clicar lá, você vai nos encontrar lá. Essa entrevista ficará também arquivada no YouTube, TV Você Catalão, e nós temos o aplicativo também do TV Você. Então tem várias maneiras de vocês estarem nos acompanhando. Bom, Ricardo, antes da gente entrar no tema, a gente sempre gosta de que a pessoa se apresente. Gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas. Meu nome é Ricardo Mesquita Pascoal, sou nascido aqui em Catalão, criado aqui em Catalão, saí para estudar e voltei. Sou médico urologista, formado na USP de Ribeirão Preto. Sim. Há um quarto de século já. Já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. E decidi voltar para minha cidade para tentar... A cidade aqui ganhou, Ricardo? Aplicar o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu acumulei de bagagem, e já estou aqui tem mais de 20 anos também de volta. Muito bom, muito bom. Por que Novembro Azul? Então, o conceito do Novembro Azul, Marcelo, ele é um conceito que inicialmente se aplicava muito a essa questão do câncer de próstata, Então, o Novembro Azul é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Esse conceito ele passou por uma evolução nos últimos anos para tentar abranger de uma forma mais ampla um conceito que é um conceito de saúde masculina. Então, quando a gente fala no Novembro Azul, o que a gente está hoje chamando a atenção é para a necessidade do homem cuidar da sua saúde. A próstata faz parte dos cuidados de saúde do homem. O homem, em geral, a gente percebe o seguinte: ele fica muito perdido, muito sozinho, muito sem rumo numa fase da vida dele. Sim. Eu gosto de fazer uma comparação que é assim: quando a gente é pequeno, a gente vai no pediatra, Sim. Menino. Então, todo mundo vai no pediatra.
À medida que a menina cresce, a mãe normalmente leva para o ginecologista e começa a fazer os cuidados, né, de rotina feminina. O homem, enquanto criança, ele vai no pediatra. Depois de uma certa idade, ele fica meio perdido. Sim. Ele vai se encontrar novamente com o serviço de saúde quando ele normalmente apresenta algum problema de saúde. Então ele fica ali à deriva, ele fica ali esperando ter um problema. Então muitas vezes, quer ver, um cuidado básico, saber um açúcar no sangue, saber uma pressão arterial, medir um colesterol, né? Muitas vezes a gente percebe que simples, né? As pessoas ficam 10, 15, 20 anos sem fazer isso, porque muitas vezes iam num pediatra, faziam uma puericultura enquanto pequenininhos, às vezes mais recentemente aí tem até ibiatra, né, que é médico de adolescente, mas vai se encontrar novamente com o serviço, talvez frequentemente no meu consultório, a pessoa que vai lá fala, tem 20 anos que eu não faço um exame. E tem gente que acha até bonito falar, eu nunca fui no médico, né? Sim, nunca fui no médico, assim, como se ele tivesse uma saúde de ferro, né? É uma outra questão que acha que é legal, né? Fala, eu, graças a Deus, nunca precisei ir no médico. Às vezes precisava ter ido, mas não foi, né? Talvez está inserido num outro contexto que também é a questão do homem, ele confundir cuidados com saúde com assumir determinada fraqueza. Sim. Né, quando você... Isso, justamente. Quando você é invulnerável... Fragilidade, a fragilidade do homem, né? A fragilidade, ela pode estar associada muitas vezes na cabeça desses homens a uma perda de virilidade, né? Isso. Né? O super-homem, o forte, né? É um conceito que ele é muito comum, né? Às vezes você fazer um exame que seja, você está dando um sinal de que você não é invulnerável. Realmente. E agora, o toque, então, pelo amor de Deus, né? Como ele é, assim, mal entendido, né? Totalmente. Totalmente mal entendido, né? Um negócio... tem muito, realmente... Aí entra Aí entra no cerne da questão, né? Que é a questão de ferir a masculinidade da pessoa, né? Ferir conceitos ou preconceitos. Aí eu pensei, eu vou virar piada nas rodinhas dos amigos. Tá mudando, já evoluiu muito, assim, já. Mas isso é graças a essas campanhas que são feitas sempre, né, doutor? Já tem muitos anos que já está sendo feito. Conscientizando os homens, né, da importância, né? Do quão importante é você se ater à necessidade de fazer prevenção, de você fazer exames que te permitam diagnóstico precoce. Sim. Questão de prevenção em câncer de próstata, a gente pode entrar nisso aí, porque quando a gente fala numa prevenção, não existe muito bem uma prevenção que a gente diz primária, né? Sim. É uma prevenção que a gente fala secundária. A prevenção primária para câncer de próstata, na verdade, ela quase que não existe. Não tem como você... Ela é silencioso, ela é silenciosa. E não tem como você fazer simplesmente, até hoje, com tudo que tem de estudo, com tudo que tem de desenvolvimento, você não tem um comprimido mágico que você dá para a pessoa e ela não vai ter câncer de próstata. O que você faz é prevenir as complicações. É você prevenir... O toque, ele é diferente do PSA? Claro que é. Eu falo assim, um substitui o outro? Não, um complementa o outro. Um complementa o outro. Não existe um exame infalível. Às vezes a pessoa fala, não, vou fazer um PSA e eu estou escapando do toque. Olha, esse conceito está mudando e a gente tem que talvez tomar cuidado ao falar isso para não confundir as pessoas. Quando a gente fala que existem exames hoje que eles complementam o toque retal, na verdade eles não substituem. Veja que são formas diferentes de você ver a mesma coisa. Sim. Quando você faz um exame de PSA, você está tentando detectar um problema. Quando você faz o exame de toque, já é uma outra... A gente tem que entender o contexto histórico, como que era a situação. Por exemplo, no passado, qual exame existia? Só o toque. Só tinha o toque, né? Então, era com aquilo que se trabalhava. Veio o PSA, sim, que é um exame de sangue, e que no começo era
muito pouco acessível, um exame caro, difícil de fazer, demorado para ter o resultado, mas que mostrou muito bons resultados, mas também não é infalível. Ah, sim. Então o toque não é infalível, o toque não detecta todos os casos, o PSA não detecta todos os casos. Aí hoje, ressonância e por aí vai, um monte de coisa. Também não detecta todos os casos, mas quando você faz um cruzamento desses métodos, você faz camadas de proteção para o paciente. Você vai vendo a coisa de formas diferentes. Então você às vezes não pega num exame, mas pega no outro. Então, são camadas de proteção para se evitar a questão do falso negativo, que é você ter o problema e não ter o diagnóstico. É o desafio ainda hoje, né? Olha só, ainda está nesse... Existem casos em que você não detecta o problema de forma inicial. Todo quanto é tipo de tumor, aí eu não estou falando específico de próstata, existem 3 conceitos básicos que, quando você vai entender um tipo de tumor, você vai trabalhar com esse tipo de tumor, você tem que buscar 3 objetivos. O primeiro é entender o fator de risco. Sim. Que aí você está trabalhando numa real prevenção, tá? Não quero ter tumor de pulmão, não fumo. Sim. Agora, quando você faz esse trabalho de identificar fatores de risco, quando você faz o trabalho principalmente de fazer o diagnóstico precoce, e quando você faz o trabalho efetivo de tratamento, seja curativo ou paliativo, são os 3 pilares em que se trabalha quando você vai tratar determinado tumor. Sim. A prevenção em si, o diagnóstico precoce, evitando o mínimo, trazendo ao mínimo, né, as complicações, ou evitando ao máximo o desenvolvimento do tumor, o tratamento em si, seja curativo, seja paliativo. Então a gente trabalha hoje na questão de tentar prevenir, a despeito de não existir uma prevenção que seja consensual, né? Isso não existe ainda, mas sim, existem caminhos, existem questões que você pode trabalhar com o paciente, especificamente em próstata, claro. Mas o diagnóstico precoce, eu acho que é a ferramenta que hoje a gente tem como mais importante, porque o câncer de próstata, se por um lado ele é um câncer que em fase tardia você vai trabalhar com tratamentos que sejam paliativos, um diagnóstico precoce, ele propicia taxas de cura de mais de 80% dos pacientes. Olha só. E a gente está falando de um tumor que é muito prevalente na população. Então, isso, se você jogar essa taxa de possível cura para casos iniciais num tumor que é muito prevalente na população, você está falando de um ganho em escala muito grande, né, em termos de... É o segundo câncer mais comum entre os homens, né? O primeiro é o da pele. A gente tem que entender o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. Ah, tá. São situações diferentes. Se a gente colocar, não vamos dividir, vamos pegar a população geral, inclusive sem dividir mundial, sem dividir entre homens e mulheres. O câncer mais diagnosticado no mundo hoje é de mama. Ah, de mama. É de mama. Pele, se eu não me engano, é o 5º. Ah, sim. Próstata, o 4º. O 4º. O segundo é pulmão. Se eu não me engano, é mama, intestino, pulmão, próstata e pele. Acho que nessas sequências, me perdoem se tiver algum equívoco, com mais de 20 milhões de casos diagnosticados por ano. Então, globalmente, próstata é o 4º tipo de tumor mais diagnosticado no mundo, né? Se a gente vem para a questão de divisão por sexo masculino e sexo feminino, você vai ver que é o seguinte: próstata no mundo hoje é o 2º, fica atrás de pulmão. Do pulmão. Olha só, incidência enorme. Só que aí, se você regionaliza, aí você vai ver que, por exemplo, em alguns países, por exemplo, principalmente países tropicais, aí entra o câncer de pele. Ah, tá. Os dados do INCA do ano passado falam que é o seguinte: tem um estudo trienal que eles fazem, que você faz uma previsão para os 3 anos seguintes. Aí, o último estudo do INCA foi de 2023. Então, ele traçou ali alguns tipos de previsões para os próximos 3 anos. E
nesse contexto, quase que um terço dos cânceres diagnosticados, 30% dos casos diagnosticados são de tumor de pele. Agora, excluindo o tumor de pele não melanoma, né? Importante dizer que é o tumor de pele não melanoma, no Brasil sobe a próstata como primeiro. Olha só. Então é o segundo no Brasil. Segundo no Brasil, né? E quarto no mundo na população geral, não dividindo homem e mulher. Dividindo entre homens o segundo, fica atrás de pulmão. Países desenvolvidos com alto IDH, pulmão ainda tem mais diagnóstico que próstata. Olha só. O que é recomendável para o homem? Qual a idade que ele já deve estar cuidando, indo fazendo esses exames anuais, pelo menos? Cuidado é para sempre. Então, né? Todo homem tem que se cuidar. Agora, a depender das questões de hereditariedade, de etnia, varia. É só a gente olhar, por exemplo, no Brasil, o que mais mata as pessoas, homens, com menos de 40 anos? Sim. São mortes por causa externa. Então o trabalho de prevenção existe, mas ele tem que ser enfocado em outra coisa. O que mais mata homens com menos de 40 anos? Sim. Ou é acidente ou morte violenta. Sim. Então não tem, lógico que tem a prevenção, mas é a campanha de conscientização de trânsito. Quando você vê cada mês uma cor, uma fitinha de determinada cor, né? Aquilo não está ali à toa, gente. Aquilo ali é baseado em número, em estatística, né? Em dados. É você olhar para essa população, é você ver na outra ponta lá quais são, o que está escrito no atestado de óbito. Sim. Qual a causa de mortalidade? Aquilo ali tudo é importante. A gente vive num país que, assim, a gente está começando a engatinhar em termos de números que sejam reais. Reais, né? A gente está começando, já melhorou muito, nos últimos 10 anos melhorou muito essa credibilidade desses números, essa né? compilação desses dados. A compilação não digo, mas a obtenção desses dados. Isso era uma coisa muito... Olha, há 50 anos atrás, provavelmente muita gente nem certidão de nascimento tinha. Sim. A gente está falando de uma coisa que 50 anos atrás estava... Logo ali, né? Se você não tinha uma certidão de nascimento, se não era confiável essas certidões de nascimento, elas não batiam com data de nascimento das pessoas e certidão de óbito. Sim. Por que é tão importante uma certidão de óbito? Porque é ali que você começa a entender do que essas pessoas estão morrendo. Aí você vai tentar fazer o seguinte: está morrendo disso, então vamos tentar fazer a prevenção com base naquilo. Sim. E aí que a gente vê. A estatística é importantíssima. Por isso, campanhas de conscientização de trânsito. Sim. Por exemplo. Por isso, você tentar resolver, não, mas você tentar pelo menos olhar para a questão da violência como um todo, né? É verdade. Que entra até trânsito também nisso, mas a partir dos 40 anos começa a aumentar alguns tipos de doenças que elas são, eu digo assim, até estatisticamente mais importantes que tumor, porque, por exemplo, depois dos 40 anos que começa a matar muitas pessoas são as doenças cardiovasculares. Infarto, coração, né? Coração, cérebro. Sim. AVC. Então, infarto, né? Um infarto, um AVC. Então, aí isso começa. Então, se você começa a perceber que essas pessoas estão morrendo mais por doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, aonde você tem que ir em cima? Você tem que ir em cima no colesterol, no triglicérido, no sedentarismo, no tabagismo. E trabalhar essas questões com esses homens, porque é isso que está matando. E como você percebe que à medida que o tempo passa, e quando você chega próximo dos 60 anos, começam a vir as neoplasias, os cânceres, como causa de mortalidade. Ainda persiste alto as doenças cardio e cerebrovasculares, mas começa a aumentar a mortalidade por neoplasias em geral. Sim. Então, essa transição vai acontecendo e você vai começando a perceber que para cada faixa etária existe um jeito, né? Existe uma tendência. E também, doutor, eu acho que depende da maneira que a pessoa vive, né? Do jeito que a pessoa vive. Assim, a alimentação, o sedentarismo, o uso do álcool, do tabaco, enfim.
tem essas situações também, Para né? a próstata, a gente fala que é o seguinte, tem um amigo meu que falou esses dias, eu achei muito interessante, é um cara que formou comigo. O que é que você tem que fazer para você prevenir um câncer de próstata? Você tem que viver com qualidade. Difícil falar isso, né? Às vezes, assim, a gente não vive com a qualidade de vida que a gente quer. A qualidade seria o quê, né? Comer bem, dormir bem. Comer bem, dormir bem. Evitar excessos. Evitar excessos, ter momentos de lazer. Isso é importante, né? E importante e difícil, né? É difícil. Mas, assim, basicamente é você não... É você ter condições de vida adequadas. Acho que é o maior fator de prevenção. Até porque, se você não previne a doença em si, veja, se você tem um câncer de próstata e você não cuida do seu corpo, o tratamento vai ser mais difícil, a evolução do problema vai ser pior, encarar uma cirurgia vai ser mais arriscado. Né? Então, acho que essa qualidade de vida é importante, ter hábitos de vida saudáveis. Sim. Tentar manter o peso, tentar fazer uma atividade física, evitar essas questões que são metabólicas tão importantes, né? Você saber como que está teu colesterol, como é que está teu ácido úrico, como é que está seu açúcar no sangue. Triglicéridos, né? Triglicéridos, porque isso vai minando, lenta e gradualmente, sua saúde. Esse processo ele é silencioso, né? E por ser silencioso, é muito traiçoeiro. Eu fico olhando às vezes, por exemplo, as pessoas chegam lá no meu consultório, eu tenho uma pedra, eu tenho medo de ter que ir para uma hemodiálise. Sim, existe essa possibilidade, né? Mas olha lá na hemodiálise, quem está fazendo hemodiálise ali por pedra? Pouca gente. As pessoas estão ali fazendo hemodiálise por conta de pressão alta e diabetes. Sim. Então, assim, são os problemas silenciosos. Uma pessoa com a cólica de rim, ela não aguenta ficar em casa. Ela vai procurar algum serviço de saúde para uma medicação, vai ter um alerta, vai te chamar a atenção. A dor vai fazer a pessoa se mover. E o diabetes? O homem, ele procura um médico quando ele sente dor. Aquela questão. Não gosta de ir no médico. É aquela questão que a gente fala. Ele sai do pediatra e ele fica esperando alguma complicação. Se não doer nada, não vou no médico. Você entendeu a questão do Novembro Azul chamar a atenção para a necessidade de exames de rotina? Não procurar quando você tiver um sintoma. Procurar porque está na hora de você procurar, porque está na época de você procurar, porque está no período de você fazer exames periódicos. Exame de rotina, que você faz na sua rotina, não na sua urgência, né? E às vezes a pessoa entra por um caminho de que é oneroso, não, tem disponível, né? Serviços públicos que fazem todos esses exames, né, doutor? Existem exames disponíveis na rede pública. E assim, né? O mais importante é você ter sempre acho interessante assim, você ter uma rotina, você manter esses exames de um ano para o outro, você fazer comparação. Você vai monitorando. Você fazer a monitorização, você analisar a tendência do negócio. Para isso você tem que ter dado. Né? Você tem que ter dado e montar uma curva. Né? Evolução, quanto mais dados, mais confiável é a sua curva. Né? Doutor, a próstata, ela vai crescendo sempre. ela não para de crescer. A tendência da próstata com a idade é crescer. Crescer. A tendência da próstata natural, e isso não é câncer de próstata. Isso, o nome disso é hiperplasia. Com dificuldade de urinar à noite, ou urinar, o jato, né, da urina tá fraco, é um sintoma? E aí que reside a gente pensa assim, não, a próstata está crescendo, ela está aumentando, então é natural que a minha urina vai diminuir o jato, né? Porque, como é uma coisa muito lenta, ela vai acontecer depois dos 40, 45 anos, começa a acontecer, e acontece de forma muito... Na maioria dos casos, de forma muito lenta, pode ser rápido também, mas a pessoa vai se adaptando. Sim, né? Tudo que é muito bom, a gente acostuma rápido, e tudo que é ruim, se for de forma lenta, você vai acostumando também. Vai acostumando. Então, o que acontece? Ela vai crescendo de forma lenta, e você vai se adaptando a isso. Então, você, às vezes, nem se toca dessa questão de que está ruim, porque aquilo vai devagarzinho sendo aumentado, sua bexiga vai fazendo um esforço maior, então você vai se adaptando àquilo. Esse crescimento da próstata dá os sintomas, e aí que está a ironia. O problema benigno, ele tem sintoma.
O maligno não. Nas fases iniciais ele não tem, em geral, não. Normalmente quando ele mostra algum sintoma, ele mostra sintoma em geral, porque ele saiu da próstata e atingiu outros órgãos. E aí você perdeu aquela janela de tratamento. Né? Você perdeu aquele momento de oportunidade. O cavalo passou na tua frente arriado e foi embora. E aí você perdeu a chance de fazer um tratamento curativo. Ah, mas então não tem tratamento. Tem. Aí você vai ter os tratamentos paliativos, que são tratamentos também, que as pessoas muitas vezes, não tem o que fazer. Tem o que você fazer de forma paliativa, não talvez curativa. O momento do tratamento ou do tratamento curativo, ele é um momento limitado. Ele é uma janela de tempo em que você tem aquilo para agir. Por sorte, o tumor de próstata ele não tem uma evolução, na maioria dos casos, o tumor usual, né, o adenocarcinoma usual, ele não tem uma evolução rápida. Ele é diferente, por exemplo, do tumor de pulmão. Sim. Então, o tumor de pulmão mata rápido. Um tumor de intestino talvez tenha uma evolução um pouco mais rápida. Próstata é lento na maioria das vezes. E por isso que a gente está aqui. Porque se fosse com a incidência que tem, com a prevalência que tem, se fosse extremamente agressiva, a gente acho que não era viável nem como espécie. É verdade. Né? Então ele tem uma evolução que ela é uma evolução lenta, mas ela é uma evolução que depois de um certo tempo também, aí você já não trabalha mais com a possibilidade de cura. Então por isso que é importante o diagnóstico precoce. A gente ainda trabalha muito nessa questão do diagnóstico precoce e a gente precisa muito de ter mecanismos realmente de prevenção efetiva. Hoje a gente trabalha com essa questão. Qualidade de vida, hábitos de vida saudáveis, evitar o excesso de peso, controlar essas doenças que são silenciosas, para você ter qualidade de vida melhor. Você não tem um estresse oxidativo, o pessoal fala tanto disso, eu acho que tem lá sua importância. E você fazer também para os casos em que você não conseguiu prevenir, diagnosticar de forma precoce o tratamento. Ainda a gente se apoia muito em tratamento. Né? Sim. Existem campanhas assim da rede pública ou também dos hospitais privados nesse Novembro Azul? Alguma campanha publicitária? Ontem eu estava lá na UBS do São João. Lá no São João? Sim. Ontem teve uma campanha lá, teve as pessoas que foram lá. Pela Secretaria da Saúde? Foi bem interessante. As pessoas foram lá, tiveram os exames delas feitos, foi feito exame de toque, fornecido pedido de exame. Então, assim, existem as iniciativas para... E, mais uma vez, isso não se restringe a avaliar a próstata. Sim. A gente não quer avaliar a próstata, tem que ser avaliado o indivíduo. Com toda a complexidade dele, com todas as necessidades dele. Então, não é um exame de PSA, é um exame de PSA também. Mas é o exame de toque, é o exame de PSA, um açúcar no sangue. Talvez um colesterol, é um exame de hemograma. São exames que eles buscam entender a totalidade, assim, não a totalidade, mas abranger o máximo possível de problemas que você consiga diagnosticar e corrigir. Para quê? Não para que a próstata fique bem, mas para que o organismo da pessoa fique bem. Então esse despertar do Novembro Azul para uma questão mais ampla, isso já faz faz alguns anos que não se fala mais de Novembro Azul como mês de combate ao câncer de próstata, mês de prevenção ao câncer de próstata. A gente está fazendo um mês de conscientização sobre a necessidade de cuidados com a saúde masculina. Sim. Parte hormonal. Quando você vai falar em Novembro Azul, você tem que ver o cara que está infeliz até por questão de disfunção sexual. Isso. Tem vários. Entendeu? Essa pessoa ela está insatisfeita, essa pessoa ela está às vezes triste, ela se retrai, ela deprime, isso adoece. Somatiza alguma coisa, uma pessoa triste é uma pessoa que ela adoece com mais facilidade. Sim. Porque eu acredito que a tristeza, a depressão, ela influi de forma direta no sistema imunológico da pessoa. Definitivamente, né? Sim. Não é? Sim.
ela compromete um tratamento, ela faz surgir doença. Esse conceito de somatização, isso é muito real. Ela influencia no prognóstico, ela influencia no tratamento que você vai fazer. Então, quando você fala assim, mas assim, tem a ver, você vê a questão sexual do cara no Novembro Azul, aquilo está afetando a qualidade de vida dele? Então tem. E aí, então, né? Foi lá no problema. E é tudo imbricado, é tudo ligado. Porque quando você vai ver o cara que está com problema de ereção, o açúcar no sangue dele está alto, o colesterol dele está alto, ele está sedentário. Então toda essa questão, uma coisa afeta a outra, essa outra coisa afeta a primeira coisa afeta... A pessoa que passa por uma cirurgia dessa aí, ele vai ficar estéril ou ele vai ter problema de ereção? A vida sexual dele vai ficar comprometida ou não? Olha, existem problemas e problemas, existem tratamentos e tratamentos. Em geral, assim, quando você tem um problema benigno, na maioria dos casos hoje, para doença benigna, então é o aumento de próstata que vai acontecer com a idade. Esses pacientes, em geral, a maioria deles, inicialmente é tratada com medicamento. Sim. Né? O paciente com problema maligno, ele vai fazer um tratamento, seja cirúrgico ou com a radioterapia, ou em alguns casos hoje, muitos casos, não fazer o tratamento cirúrgico nem radioterápico, só observar. Ah, é? Sim. Existe hoje um conceito, existe hoje não, isso é um conceito antigo já, mas de você fazer a vigilância ativa do paciente, que é você, uma vez diagnosticado isso, você monitorizar o paciente, porque talvez a expectativa de vida dele seja inferior ao tempo de desenvolvimento da doença. Sim, sim. Então talvez esse paciente não se beneficie do tratamento com a cirurgia que vem com sequela. Sim. Então talvez para aquele paciente observar seja o melhor remédio. A aceitação disso ainda não é uma aceitação muito boa, porque a pessoa, a unanimidade sobre isso, ela quer tirar aquilo. Sim, ela não quer conviver com aquilo. Aumenta-se à medida que o tempo vai passando, aumenta-se essa forma de tratamento, não é não fazer nada, é fazer você vigiar o paciente, você né? Promover a saúde desse paciente e monitorizar esse paciente. E não é qualquer paciente que você faz isso. Você tem critérios que são critérios de prognóstico que você classifica aquele paciente elegível ou não para aquilo. Sim. Então você tem hoje o tratamento de vigilância ativa, que é você justamente não fazer o tratamento curativo, né, daquele problema. Por quê? Porque aquilo sempre vem com alguma sequela. Quando a gente fala de próstata, para que serve a próstata? Ela é um órgão do sistema reprodutor. Sim. Então ela serve para quê? Ela tem um papel na continência? Tem um papel secundário na continência. Ela não é o esfíncter urinário, mas ela ajuda a segurar a urina de forma passiva ali. A urina tem que passar pela próstata antes de sair pelo canal da uretra. Então ela tem um papel de continência, mas o papel essencial dela, o papel fisiológico dela é de produzir o fluido que mistura com o espermatozoide que sai como esperma. Sim. Então uma vez que você mexa nessa próstata, a questão de fertilidade sim vai estar prejudicada. Se você fizer uma cirurgia e remover a próstata, você pode ter filho ainda, mas não por método natural, você vai ter que fazer uma inseminação. Sim. Agora, uma vez que você mexe na próstata e extirpa ou retira a parte interna da próstata, que é quando você tem um problema benigno, aí você pode ter um problema de ejaculação, porque aí você, na maioria das vezes, você não tem problema de ereção, mas aí não sai mais a quantidade de esperma que saía antes, e você pode ter uma incontinência, que é não segurar o xixi. E pode também ter um grau de impotência. Muitas vezes eu escuto assim, se o problema é benigno, por que você vai lá e tira só a parte de dentro da próstata? Por que você não remove toda a próstata e acaba de vez com esse problema? Porque se é benigno, você não precisa tirar a parte externa. A parte externa é que a gente chama de cápsula da próstata. E ali do lado que passam os nervos, que eles trazem para a pessoa a potência, trazem para a pessoa, às vezes, auxilia até na continência, que é segurar o xixi. Então, quando você faz uma cirurgia para remoção completa da próstata, você eleva esses índices de complicações ou sequelas, né? Sim.
Porque todo mundo fica com essa dúvida, né? Tem que operar, não tem que operar, eu vou ficar estéril, eu não vou mais ter vida sexual saudável, mas... Tudo depende de qual que é o seu problema, tudo depende de qual que é, quais são as consequências de você não fazer determinado tratamento, e tudo depende do método que você vai escolher para fazer aquilo, e se aquele paciente vai se beneficiar daquilo ou não. Por isso que existe hoje esse conceito da vigilância ativa. Para alguns pacientes, simplesmente você expor o paciente a esse tipo de risco não vai trazer para ele um benefício em termos de sobrevida livre daquele problema e vai colocá-lo no risco de ter a complicação. É sempre uma balança, né? Você vê onde cada caso, a vantagem e a desvantagem. Você tem que dosar isso aí para ver, né, qual seria o tratamento ideal, né? E existem estudos, existem protocolos, existem diretrizes, guidelines, o pessoal fala para poder levar um caso, mas hoje a medicina está caminhando para uma individualização de tratamento. Sim. Talvez o que seja bom para você não seja bom para mim. E aí essa decisão ela é individual, porque ela dentro dessa decisão você vai analisar vantagens e desvantagens. Então talvez para 2 pacientes com o mesmo problema a conduta não seja exatamente a mesma. A mesma, né? Tudo depende do que você está buscando em termos de benefício e o que você pode trazer em termos de malefício. Sim. Então tem que entender também qual que é a expectativa do paciente. Isso é importante. Para todo tratamento. Aí é em geral, não estou falando específico. Né? Próstata é muito característico isso. Né? Talvez você vai falar em próstata, você vai falar na cirurgia de próstata, tem que obrigatoriamente abordar a questão da impotência e da incontinência. E da chance de cura. E você vai trabalhar sempre nesses 3 pilares aqui, e o tratamento em geral ele está caminhando assim para uma diminuição desses efeitos colaterais. Isso é nítido que está caminhando para uma diminuição. Diminuir não é zerar, a gente não consegue zerar isso ainda hoje, mas sem dúvida nenhuma os resultados de hoje, comparados a resultados de anos anteriores, são resultados melhores. Sim. Por quê? Porque a gente é melhor? Não, porque a gente aprendeu. Acredito assim que o pessoal do passado era até mais qualificado, porque eles trabalhavam com muito pouco. Sim. E assim, não tinha tecnologia como um aliado. Então eu enxergo essas figuras do passado como até mais talentosas. Hoje a gente... Sim. Olha só. Uma vez que você tem a tecnologia, você tem por obrigação melhorar, evoluir. Que veio para melhorar, né? A tecnologia, para tornar mais eficiente, né? Então eu analiso isso de uma forma um pouco diferente hoje. Eu acho que os tratamentos eles têm melhorado, mas eles não são ainda, não sei se um dia vão ser, isentos de complicação. Nada é isento de complicação. O que a gente tem trabalhado, e aí o trabalho sério é para você melhorar a sua qualidade de tratamento, aumentar a sua taxa de cura e diminuir a de complicação. Entendeu? Doutor, como é que está a nossa medicina aqui em Catalão, nesse sentido? E se a pessoa tem que ir para fora, se a situação está um pouco complicada, o médico orienta ele procurar um centro maior, São Paulo, se ela tem recursos, ou aqui mesmo dá para resolver o problema com a nossa medicina local? Para muita coisa a gente consegue resolver aqui de forma bem satisfatória, a maioria dos problemas. Alguns tratamentos específicos eles demandam alguns exames específicos, alguns tipos de tratamentos específicos. Você tem que recorrer a algum centro onde você tenha maior experiência nisso, e aí você vai ter que ir em locais onde aqueles pacientes drenam, porque para alguns procedimentos, para algumas técnicas, a experiência é muito importante. E você só vai ter um número grande de casos se você estiver num lugar onde você tem uma população maior. Então, para alguns tratamentos eu acho que é importante. Agora,
a evolução em termos de tratamento e a evolução em termos de melhoria aqui de condições para a gente trabalhar, ela é gritante. Tranquilo, né? Sim, para muita coisa eu acho que a gente já tem plena condição de resolver aqui. Em termos assim, até de equipamentos, de inovações tecnológicas. Tá virando um polo, né? Regional. Sim. De medicina. Virou, né? Um polo regional de medicina. Eu acho muito importante, tanto do ponto de vista privado como público, sim, esse movimento que existe de melhoria nessa questão da regionalização da saúde. Sim. Eu enxergo aqui como um polo regional em expansão. Como você vê falando em regionalização, esse hospital regional e principalmente com a implantação ali de uma ala oncológica, seria um benefício muito grande para a população? Não ter, por exemplo, precisa ser levado lá para Araújo Jorge em Goiânia, ou vamos lá para Barretos. Aqui se resolveria a maioria dos problemas oncológicos? Toda vez que você monta um serviço que se propõe a ser um serviço de referência em determinada área, eu acredito muito assim que isso gera uma necessidade urgente de capacitação, né, de capacitação humana. Se a gente analisar o movimento que está tendo no mundo hoje em termos de inteligência artificial, se analisar o que está acontecendo hoje em termos de compilação de dados, sim, eu acho que assim, nós não somos páreos para uma máquina na questão de você compilar dados, fazer uma pesquisa do que já está pronto. Então assim, não adianta a gente querer bater de frente com a inteligência artificial quando ela vai buscar no que existe de produzido em termos de conhecimento humano. Por melhor que seja a pessoa, a capacidade dela de absorver aquilo, separar o que presta e o que não presta, e apresentar o que tem de consenso, a capacidade do ser humano em relação à máquina é inferior. A máquina analisa muito mais do que a gente. E com mais eficiência e com mais rapidez. Então não sobrou nada pra gente, né? Sabe o que sobrou pra gente? A capacidade de inovação. Sim. A capacidade de raciocínio, a capacidade de inovação, a capacidade de você se qualificar. Então aí nesse contexto, você fala um hospital regional, desde que qualificado, em termos de mão de obra, ele é um salto enorme, cultural, para uma cidade. A cidade faz um salto. Você qualifica as pessoas, essas pessoas mais qualificadas, elas têm um poder crítico maior de análise de tudo. Você melhora todos os serviços numa cidade. Um hospital escola, né? Um hospital das clínicas. O potencial desse negócio, né, de Uberlândia, por exemplo. Potencial desse negócio em transformar a cidade é um potencial gigantesco. Só que a gente tem que cuidar da qualificação da mão de obra, que passa por uma questão que eu acho crucial, que é a questão da educação. Essas pessoas, elas têm que estar qualificadas. Como é que você qualifica? Não adianta equipar o hospital com que tem. Tem que ter os melhores equipamentos, sem dúvida nenhuma. Tem que ter o melhor equipamento. Você tem que ter a parte tecnológica, não é negar isso. Aliás, é nosso aliado. Sim. Mas você tem que qualificar aquela mão de obra. E qualificando essa mão de obra, você melhora todo o contexto de uma comunidade com essa qualificação. Então, eu acho assim, isso impacta em quase todos os segmentos da sociedade. É verdade. Vem um hospital regional para cá, você vai ter que ter mais serviço, você vai ter que ter mais restaurante, você vai ter que ter hotel, você vai ter que ter melhoria de tudo quanto é tipo de serviço para essas pessoas. Você vai vir um hospital regional para cá, vão vir os pacientes para cá. Esses pacientes vão trazer o quê? Eles vão trazer acompanhantes, eles vão trazer gente que vai ficar por tempos aqui em tratamento.
um serviço de referência, um serviço regional de referência, ele faz essas pessoas virem para cá e ficarem um tempo aqui. Sim. Então isso movimenta a cidade, isso movimenta comércio, isso movimenta serviço, a economia como um todo. Realmente. E aí você cria um ciclo que ele é virtuoso. Porque você movimentando o comércio, você movimentando o setor de serviço, esse serviço melhora mais ainda, você movimenta mais ainda, quando você vê, você virou um polo de serviço. Vamos torcer para que isso Mas seja... eu acho, assim, extremamente salutar para o município. Salutar, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar dessa mão de obra, a gente tem que qualificar. E eu acho que, assim, um centro de oncologia, quando você vê o que está acontecendo hoje em Goiânia, em termos de aporte de pacientes lá e da sobrecarga que eles têm, eu acho extremamente interessante você descentralizar isso. Mas para descentralizar, você tem que qualificar. Sim. Vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta? Vamos. Dar uma relaxada? Muito bom, doutor. Nesse momento do cafezinho, a gente quebra um pouco o protocolo e vamos falar um pouco da sua vida mais pessoal, familiar, aquele Ricardo que tira o jaleco e coloca uma bermuda, um chinelo e vai para uma beirada de um rio, vai pescar, ou vai para uma praia, ou recebe os amigos em casa, toca um instrumento musical. Conta pra gente esse Ricardo aí, que pouca gente conhece. Eu sei que sua vida nem galinha, mas eu sei assim, que sua vida é atribulada, doutor, mas você encontra um tempinho para isso? Minha segunda paixão acho que é culinária, eu gosto de cozinhar. Você faz um rango bom lá? Mais ou menos, eu tô melhorando. Recebe os amigos? Quando pode, sim, recebe. Que bom. O que sai legal, assim, uma comida que você fala, essa eu faço bem? Eu gosto de fazer massa. É? Faço meu macarrão de vez em quando, é bom. Que bom. Carne também é bom. Tem uma churrasqueira boa lá. Estamos em processo de... Como todo bom brasileiro, né? E o esporte? Sobra o tempo, eu vou na academia. Correr um pouquinho, mas assim, meu joelho já não aguenta mais. Então eu tô indo muito na academia. Tá meio arrebentado. Tá. Futebol, não, né? Não, futebol não. Não, né? Eu gosto de assistir, mas eu nunca soube jogar. E a bike? Bike também não? Eu tomei um tombo, né? Um tempo atrás aí eu resolvi dar uma segurada. Eu tomei um tombo, não foi muito. E machucou? Pouco pro tombo que eu tomei. Deu uma ralada boa? Deu uma ralada, podia ter machucado mais. Sério? Foi na rodovia? Não, foi na zona rural. Deu uma seguradinha. Vamos segurar, né? Voltei para minha humildade e fui para academia. Mas é importante esse lado, né, doutor? É o Sim. que a gente estava falando. A gente tem que encontrar momentos assim para a gente. Eu sei que sua vida é muito atribulada, muito corrida. E seu consultório cheio de pacientes. Mas eu esvazio fazendo comida. É ali que eu... Ali é seu momento legal. Eu gosto. Eu acho que é um negócio assim bem bacana E é uma área tão assim ampla que você tem tantas possibilidades, né? Na culinária. Sim, sim. É? Mas para mim é agregar, né? É um ato de amor. É um ato de amor. É um ato de amor. Sim. É um ato de amor e você agrega. Eu acho isso com certeza. Interessante. Você definiu super bem. É um ato de amor para as outras pessoas. É um ato de amor. É um ato de amor, você agrega as pessoas. É verdade. E assim, não funciona se você fizer e não tiver num dia legal, se você não tiver com a cabeça disposta a fazer aquilo. Passa para a comida, né? Parece que passa. A comida ela não sai daquele jeito que... Sim, não sai do mesmo jeito. Não é verdade? É incrível isso. É muito interessante. Quando você faz com boa vontade, você faz com amor, fica mais gostoso. Fica mais gostoso. Incrível, mas é verdade. Também concordo e acredito nisso aí. Nós temos um quadro. Comida de manhã é melhor, né? Então. A gente tem um quadro aqui, Ricardo, que é o bate-rebate. A gente fala uma palavrinha, você
se você lembrar de alguma coisa, você fala. Um livro, por exemplo, que você leu e que achou Meu irmão me indicou esse livro. Meu irmão lê bastante. E ele me passou esse livro, eu li e achei muito interessante, que é o Sapiens. Sapiens. Achei ele... Interessante. É um resumo da história humana, né? Legal, hein? Da evolução cultural do homem. Deve ser muito interessante. É legal, né? Porque ele faz um apanhado do começo até aqui, lógico, né? E o cara tem uma capacidade de síntese muito grande. E um conhecimento muito grande, porque ele traça lá ele coloca todas as revoluções, e permite até a gente entender a revolução que nós estamos vivendo agora, né? Interessante, hein? Revolução cognitiva, revolução industrial, cognitiva, a agrícola, legal, a industrial, hein? E essa quarta revolução que nós estamos vivendo agora, que é essa revolução da inteligência artificial, que é uma revolução. Aí, né? Isso é uma revolução. No modo de trabalho e no modo de percepção do mundo. Então ele permite a gente concluir que estamos vivendo. Que essas profissões, elas vão ter um antes e um depois da inteligência artificial, né? Todas as profissões, né? Nós estamos nesse durante, né? Que já está tendo uma transformação. Sim. Algumas profissões vão... Algumas vão desaparecer, né? Em outras você vai ter uma substituição do serviço braçal para algumas coisas e outras tendem a se beneficiar disso. A questão está na capacidade que a gente tem de adaptar, e o ser humano tem essa capacidade, adaptar. E a gente tem que buscar essa questão da análise. Que eu acho que a gente vai sobrar para a gente isso, essa questão de você analisar, de você ter o poder inventivo. Acho que é isso que é o importante. Nenhuma máquina ela existiria se não tivesse a invenção. Esses hospitais, doutor, já está fazendo alguma cirurgia à distância? Assim, o propósito dessa cirurgia robótica, foi isso, né? Mas assim, eu acho que tem uma referência lá em São Paulo, ele vai estar de lá. Eu acho que por questão de dados ainda, de transmissão de dados ainda, a gente ainda não tem essa capacidade. Mas era para isso, seria para isso. A cirurgia robótica, o desenvolvimento inicial dela, né? Mas aí você tem que ter um sistema de transmissão de dados que permita isso. Em tempo quase que real, né? Então, aí que tá, essa questão de transmissão de dados é o que essa infraestrutura é o que falta pra gente ainda, pelo menos aqui no Brasil. Por isso que essa questão, quer ver uma coisa que é uma aplicação, essa questão de carro autônomo. Pois é, carro elétrico, você compra um carro elétrico, e você vai abastecer esse carro aonde? Mas a questão do autônomo, que é aquele carro assim que ele te leva sozinho pra onde você quiser. Não pode ser feito no Brasil. Porque a gente não tem uma rede de dados confiável ainda para entregar que as estradas têm que estar preparadas para isso. As cidades têm que estar preparadas. Já tem cidades norte-americanas que já tem isso como realidade. Né? Já está usando. O carro vai, né? Para onde quiser. Vai para onde quiser. E assim, aqui ainda a gente não consegue isso. Se você colocar esse conceito dessa forma, o conceito dessa cirurgia à distância é a mesma coisa. Sim. Então, assim, eu acho que ainda tem essa barreira para a gente transpor, mas não acho que vai ser uma coisa que vai demorar tanto tempo. Chegando aí. Tá aí, né? Batendo na nossa porta. Não tem como fugir disso, né? Um filme que você achou assim legal, que você recomenda pra gente assistir? Eu tô assistindo muita porcaria. Não tanto, mas assim, eu tenho assistido muita coisa ruim ultimamente. Eu não tô dando muita sorte, não. Queria criar expectativa, a hora que vai ver. É um negócio que não tem nada a ver com. Mas qual o estilo de questão filosófica ou não, mas pra mim, Poderoso Chefão é o filme melhor de todos os tempos. Pra mim. Poderoso Chefão. Eu acho. O Marlon Brando e o Marlon Brando, né? O Al Pacino. É um filmaço, realmente. O 1, né? O 3 é muito ruim e o 2 é mais ou menos. Agora o 1. Realmente é um filmaço, né? Pra mim. Dá pra assistir várias vezes, né? Não vou falar pra você de 2001 Odisseia no Espaço, porque eu nunca entendi aquilo, mas assim. Também muito bem feito, né? Muito bem feito, mas assim, a gente não consegue entender bem, né? Não, acho que depois de assistir umas 10 ou 15 vezes, talvez consiga. Não tive muita paciência para isso, mas o Poderoso Chefão, eu acho que eu assisti umas 4 vezes. Sério, né? É um filmaço, realmente. Não pra é? Mim... Uma comida. Lasanha. Você nem parou para pensar.
Tem uma tradição italiana aí, um sanguinho italiano aí no meio. Do tilo e da pepina. Lasanha, sem dúvida. Sem dúvida. Não, você nem parou para pensar. E você faz uma lasanha boa? Faço. Tô aprendendo, faço, mas não fica ruim não. Só não tem reclamado muito não. Eu fico falando, a Lara, minha esposa, faz lasanha muito boa. Aí tem aquela dúvida, a massa durinha ou aquela que já vem molinha, a pré ou não? Eu tenho me esforçado para fazer a massa. Você faz a massa? Sim, do zero, né? Que aí tem que fazer do zero. Tem que ir lá, pegar o ovo com a farinha, fazer a massa, abrir. É outra história. Por isso que eu tô te falando, a lasanha. Aí sim. Aí você vai ter um negócio. Tem as variações, né? Você joga um parmesão por cima? Tem que ter para gratinar, né? Agora tem os estilos, né? É insubstituível, né? Por cima tem que gratinar, né? Tem. Dá um gosto diferente, né? Molho branco, uma bolonhesa. Bolonhesa. Eu tenho experimentado fazer sem presunto, só com molho branco e o queijo e o bolonhesa. Achei que fica melhor. Eu dispenso presunto também. E tem as variações aí, né? Tem umas que você faz e coloca num prato e enche de molho e leva pro forno. Tem aquela que você já faz, aquela tradicional zona mesmo de família. Que é aquela muito bom. Muito bom. Pra comer e chorar. Comer e chorar. E dormir depois, que a gente come tanto, né? Um time de futebol. Flamengo. Meu time também. Uma vez Flamengo. Sempre eu de ser. Flamengo tá indo bem, né? Aquele técnico novinho lá, eu fiquei meio em dúvida, mas ele teve uma sintonia tão boa com os jogadores. Ele é do meio, né? Ele passa muita credibilidade, né? Sabe por quê? Que esse cara fez? Né? O que esse cara tem de diferente? Os jogadores aceitam as recomendações dele. Preparo. Né? Leitura. Ele é muito preparado, né? É um cara diferente, ele sabe conversar diferente, ele é um cara que ele sabe argumentar. Ele é muito preparado. Tá, e da onde que ele tira isso? E sem falar no histórico dele. Provavelmente ele foi um cara que é o seguinte, que começou como todo mundo, teve que vencer por muita coisa, mas uma vez que ele conseguiu uma estabilidade, ele foi buscar o quê? Ler, estudar, se qualificar. Onde ele faz, ele é o quê? Ele parece diferente, porque ele é diferente. Por que ele é diferente? O diferencial dele está no quê? Na argumentação dele, no que o cara consegue conversar. Isso não vem de graça. Isso não acontece. Ele foi um excelente jogador. Foi um excelente jogador, e enquanto jogador, o cara começou a já projetar os próximos passos dele. Para projetar os próximos passos, ele precisou qualificar. Acho que está em ótimas mãos. Eu acho que ele qualificou. E ao se qualificar, eu acho interessante. Ele é um cara sensato, ele é um cara que ele parece não agir sem ter pensado antes. Ele estuda o que ele vai fazer. Entre o Tite e ele, você prefere o Tite ou ele? O Davi Luiz? Eu acho que o Tite, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um cara que ele teve os méritos dele, mas acho que ele sentou na fama, né? É isso. Se acomodou. E aí ele ficou naquela mesmice. E aí vem um cara que está com ideias novas, e não são ideias que ele aprende de orelhada. Ele é um cara que ele foi estudar, como é que é tática, ele foi buscar as referências dele, que são os caras com que ele jogou, e que ele foi absorvendo desses caras os pontos bons. Ele é uma mistura desses caras todos. Ele é uma mistura do Jorge Jesus. Conceitos do Jorge Jesus, daquele outro argentino lá, o Simeone, que treinou ele no Atlético de Madrid. Realmente. Ele foi até do Tite ele pegou algumas coisas. Pegou também. Sabe o que ele pegou do Tite? A questão de gestão de elenco. É aquela questão de você mediar conflito. O Tite faz isso muito bem. Né? Ele sempre soube fazer isso muito bem, mediar conflito. Ele é um cara assim que ele organizava realmente, o Gabigol, quando faz gol, sai correndo para abraçá-lo, né? Ele pegou do Tite. Fazem gol, acho que ele pegou do Tite isso. Para abraçar. É uma situação que você vê que ele tem carisma, ele é querido. O Tite não deu muito certo, mas assim, ele nunca foi um cara odiado. Não.
dentro do grupo, provavelmente. Então, assim, ele aprendeu essa questão da gestão, que é uma virtude do Tite. Ele sabe gerir pessoas, né? Doutor, uma cidade. Catalão. Não escolheria voltar para cá se eu não gostasse muito daqui, né? Nossa cidade, né? Sim. E você tem vontade de ficar aqui para sempre? Ou porque tem uma cidadezinha que você pensa assim, quando eu aposentar, eu quero morar ali, numa praia, numa montanha, num lago. Eu não me enxergo aposentando, né? Não, né? Não. Sei. Se eu vou me aposentar, vai chegar um dia que eu não vou conseguir, acho que fazer o que eu faço, mas eu não me enxergo aposentando ainda não, assim, eu acho que longe. Não parei. Se for aposentar, tá longe. Talvez Portugal, um lugar legal, assim, pra você. Muita gente vai pra lá e fala que é legal. Que é legal, né? Mas assim. Você viajou pro exterior já, né? Já eu fui lá. Achei interessante, lá, né? Achei legal. Achei um lugar bacana, mas assim, eu não sei se pra morar o resto da vida. Catalão tem um. Eu gosto daqui. Realmente, catalão é diferente. É nossa terra, né? Tem aquele algo mais, né? Tem. E para encerrar, uma saudade. Meus avós. Sim. Realmente, né? Muitas, viu? Imagino. Eu lembro delas, às vezes, assim, à noite, né? Meus avós, sim. Realmente. Sim. Pessoas maravilhosas. Muito boas mesmo. Eu lembro de todos eles. Ricardo, 1 hora de conversa. Boa! Eu te falei que seria 45 minutos, mas a conversa estava tão boa que nós prolongamos para 1 hora. De conversa muito. Eu queria te agradecer imensamente sua vinda aqui. O TV Você engrandeceu com a sua vinda aqui. Nós ficamos felizes demais. Muito boa a entrevista. Tem muito mais temas para serem tratados, mas eu sei que sua vida é corrida. Então vou te liberar e obrigado. À vontade para você despedir. Eu agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui. Assim, o convite para um bom papo a gente nunca deve. Muito bom papo, realmente. Nunca deve perder, né? Eu agradeço de coração. Obrigado, viu? Nós aqui ganhamos. Achamos muito bom mesmo. Espero que vocês que tenham assistido tenham aproveitado também. Olha lá, Almaiada, vocês que estão aí de pijama, achando que a vida tá boa, vai lá dar uma olhada. Não custa nada, né? E a gente agradece muito a sua audiência, a sua preferência, que ficaram com a gente até esse momento, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, até mais.